Glória a Deus, irmão. Amém? Então a palavra de Deus, Salmo número 51, versículo 12. Olha só. E 13, diz assim, Salmos 51, número 51, versículo 12 e 13. Diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me, mantém-me com o espírito que é voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Olhe comigo para essa mensagem, peça ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua casa. E agora te pedir mais uma vez, Senhor, nos use como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim de termos corações sábios, a fim de entendermos a responsabilidade que nós temos e também as bênçãos que nós já recebemos em Ti. Por isso, nos ajuda a preparar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela não é uma palavra de autoajuda. Quem já leu o livro de autoajuda aí? Não tem problema não, né? Cada um se ajuda do jeito que pode. Mas o livro de autoajuda ajuda mais quem vende o livro, né? Porque, né? Que a pessoa se dá melhor. Mas, não é porque vende, é ganha um dinheirinho. Mas que eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Ela é um livro que ajuda você a ir a Cristo, e Cristo ajuda você. Amém? E Ele abençoa a tua vida. É o contrário. Ela não leva você, ela leva você para Cristo, para a cruz de Cristo. Ali você vai encontrar que você é pecador, que você precisa do perdão do Senhor, que você vai encontrar o caminho do céu. Então, o nosso Deus, Paulo diz assim, Ele preparou um caminho para que nós andássemos nele. Preparou o quê? Um caminho para que nós andássemos nele. Que caminhos são esses que Deus preparou para mim e para você? Que caminhos são esses? É tudo aquilo que o Senhor mostra como princípios na nossa vida. Todos os princípios do caráter de Cristo são caminhos. Ali disse modo, caminho, lê-se modo. Quem entendeu aqui? Forma. Ou seja, a forma de você tratar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, as autoridades, o empregado, o patrão. Quem entendeu bem aqui? Amém? A forma de eu adorar a Deus, de eu trabalhar na sociedade, de eu servir ao Senhor na igreja. Então, esses são os caminhos que Deus preparou para que nós andássemos nele. Então, toda vez que eu tomo uma atitude diferente daquilo que está previsto na palavra, eu estou pecando. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, tudo que é relacionado à minha vida e à sua, sentimentos, emoções, palavras, atitudes, pensamentos, tudo já está estabelecido. Pastor, mas meus pensamentos também, seus pensamentos principalmente. Sabe o que o provérbio diz? Diz assim, olha só o que o provérbio fala. Não pense mal, não amaldiçoe a autoridade, nem no teu pensamento. Porque Deus vai ver isso e vai reprovar você, nem no pensamento. Jesus ele fala assim, somente se olhar com o olho impuro, já está o quê? Pecando. Até os nossos pensamentos são contados por Deus. Então Deus, os caminhos que o apóstolo Paulo fala ali, são inclusive os nossos pensamentos. Amém? Então esse caminho que nós devemos trilhar, é um caminho que Deus já estabeleceu para mim e para você. Então se você quer agradar a Deus, não quer errar, tem que seguir esse caminho. Então os princípios que Deus estabelece na palavra dele, eu vou falar uma coisa para você aqui. Você não tem que buscar narrativa, não tem que buscar justificativa, não tem que buscar contextos fora para tentar enquadrar a Bíblia a você. Quem entendeu bem aqui? Somos nós que devemos nos enquadrar a palavra de Deus. A sua razão diante da palavra, ela não existe. Entendeu bem, gente? Eu sempre falo aqui, vou repetir mais uma vez. Nunca é o quê? Nunca. Absolutamente
nunca tente se desculpar diante de Deus. Não faça isso, que é um erro grotesco e você vai se dar mal. Na Bíblia ninguém se dá bem. Só existe um jeito quando a gente erra e sai do caminho. Qual é? Pedir perdão, reconhecer e se arrepender. Não tem outro. Estou sendo claro aqui, gente? Aquilo que eu faço de errado e aquilo que eu não faço de bom também é pecado. Porque Tiago fala assim, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então fala com a pessoa, não basta cometer alguma coisa errada, não basta não fazer alguma coisa boa, já está errando. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então não basta eu ter atitude errada, né? Basta eu não ter atitude boa. Eu já estou errando, porque eu sei fazer o bem e não faço, cometo o quê? Pecado. Então, nós temos, né? Outro dia eu estava falando com os irmãos aqui, os princípios da palavra que são diferentes do sistema que nós vivemos até dentro da igreja. Só para a gente entender bem aqui, o que nos interessa hoje aqui são os princípios, não são os sistemas, os costumes da igreja A ou igreja B. Estou sendo claro aqui, gente? Isso cabe para todos, em qualquer lugar, em qualquer denominação, porque a gente está falando da palavra. O que significa isso, pastor? Sou bem claro aqui. O que é o sistema? O sistema de culto. Está na Bíblia que o culto tem que começar às 18 horas? Tá que tem que terminar às 19h30? Tá que tem que ter 3 louvores ou 4? Tá que tem que ter palavra de dízimo oferta agora? Não. Tá que nós temos que ensinar a palavra, concorda comigo? Né? Falar a tempo e fora de tempo, porque nós devemos louvar o Senhor, mas não diz a hora. Não diz que você tem que estar sentado numa cadeirinha vermelha. Nada disso fala. Esse sistema quem criou? Vamos lá. Diz que tem que ser célula? Não. Mas diz que a igreja primitiva, ela ia de casa em casa, né, partindo do pão e tinha essa comunhão. Então, nós copiamos isso. Então, entendeu o que é sistema? Quais são os princípios, né? Falei até hoje pela manhã. Quais são os princípios que eu não posso esquecer? O Senhor Jesus, ele fala assim, fariseu hipócrita, está lá em Mateus 23, 23. Diz assim, porque vocês dão o dízimo do rendo, do cominho e da hortelã, mas esquecem os principais preceitos da lei, o amor, a justiça, a misericórdia, e lá em Lucas está amor também, né? E a fé. Então, fala comigo assim, os princípios que Jesus disse, amor, justiça, misericórdia e fé. E o dízimo do ano de comida e hortelã, ou seja, aqueles outros preceitos que eles seguiam, aquilo era um sistema. Jesus fala assim, tem que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Então, o sistema é importante, sim ou não? Mas qual é o essencial? Os princípios. Glória a Deus. Amém? Só para a gente encerrar esse pedacinho aqui, eu ir para a voluntariedade. Nós temos aqui, né, um recipiente com água. Né? O essencial para a minha vida é o que é? É o recipiente ou é o conteúdo que está aqui? Porque sem água, o que acontece comigo? Qualquer um. Mas eu posso carregar água nesse copo? É a mesma água? Está até fresquinha, né? Boazinha, né? Pode ou não pode? E se fosse um recipiente de plástico? Também ia servir? Mas não podia mudar o quê? O conteúdo. Então o sistema ele pode mudar. Sem o sistema, você não entrega o conteúdo. Deu para entender bem aqui? Mas o essencial o que é? O conteúdo. Você toma, como já falei aqui, você toma um refrigerante, você pega a garrafa PET, o que você faz com ela? Joga fora, concorda? Não vai jogar no lixo ali, fora em qualquer lugar, porque vai entupir ali. Mas o que é importante? O conteúdo, né? Mas o recipiente, você poderia pegar uma garrafa de vidro, uma garrafa de plástico, não importa. Então, os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, esses são inegociáveis. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? A forma, o método com que você vai fazer, você vai procurar o melhor para que Deus possa te abençoar. A igreja tem método? Tem. Precisa seguir os métodos? Precisa. Por quê? Porque na nossa unidade potencializa mais. Amém?
Uma coisa é você sair para evangelizar sozinho. Outra coisa é quando a gente vai, todo mundo lá, trazer o alimento, pão e roupa para aquelas pessoas. Deu para entender bem? Então, o método, mas o que nós estamos levando para eles? O amor, o carinho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, existe uma situação que é muito importante, que Davi, ele fala assim, Senhor, sustém-me com espírito voluntário. Com espírito o quê? Voluntário. Gente, que dificuldade é isso? Que dificuldade é isso hoje? Ter um espírito o quê? Por que Davi pediu para que Deus o sustentasse com espírito voluntário? Desse ele um espírito voluntário, mantivesse nele um espírito voluntário, porque só dessa forma Deus ia se agradar dele. Porque quando nós somos crianças, quer ver uma coisa? Você faz desde criança, né? Já falei isso aqui, vou repetir, você faz ou deixa de fazer alguma coisa em virtude de quê? De uma punição, com medo do castigo ou querendo um benefício. É assim ou não é verdade? Né? E você cresce dessa forma. Então, você quando vai para o teu trabalho, vamos ser sinceros, a maioria vai pelo trabalho em si ou pelo salário? Pelo quê? Pelo salário. Então, a maioria não queria estar nem no lugar de trabalho. Concorda comigo? Amém? Então, você vai porque você quer ganhar alguma coisa. Não porque você quer ser útil. Não porque precisa de você. Não porque você tem um espírito que é voluntário para aquilo ali. Isso não é fácil a gente entender, que aqui na Terra nós temos um propósito. Todos nós fazemos parte de uma engrenagem. E essa engrenagem, o Senhor nos colocou aqui para que nós servíssemos uns aos outros com um espírito que? Voluntário. Mas como Deus conhece o nosso coração, fala assim, Deus conhece o teu coração e sabe que espera a voluntariedade de todos, nada feito, Ele deixa a gente na necessidade para a gente ter que correr atrás. Foi claro aqui, gente? Amém? Aí depois, pastor, mas quem trabalha, vamos colocar assim, quem é que trabalha, meu Deus? Quem é que faria isso, trabalhar sem esperar salário? Pergunta para quem trabalha sem esperar salário? Tem sim os servos de Deus que tem que fazer isso. Cadê os servos de Deus aí? Dá glória a Deus? Amém? Porque o nosso salário já foi pago. É ou não é verdade? Quem está salvo em Cristo Jesus aí? Eu já fui salvo, então ele já pagou adiantado. Nós já temos o nosso nome escrito aonde? No livro da vida. Já nos livrou das trevas. Então o meu trabalho para o Senhor não pode ser mais o quê? Pensando no castigo ou no benefício que eu vou ganhar, porque eu já ganhei o benefício da minha salvação e você também. Amém? Essa é a verdade. Não é? Ou vocês acham que não, o pastor deve ser um pateta, e a pastora porque trabalha dia e noite pela igreja. Para ganhar o quê, gente? Quem está entendendo, não é? Não. É porque, na realidade, Deus abriu os nossos olhos e a gente precisa estar aqui para quê? Porque eu entendo que os irmãos precisam. E outras pessoas precisam dos irmãos preparados também para poder levar o evangelho do Senhor. Amém? É um ajudando o outro. Então, olha só o que Davi pede. Me sustenta com o espírito o quê? Voluntário. Aí olha no versículo. Mas à toa, um espírito voluntário à toa? Não, para quê? Para ensinar os transgredores os teus caminhos, para que os pecadores se convertam a ti. Então, eu preciso pedir a Deus um espírito voluntário. Fala comigo assim, eu preciso deixar de lado um pouquinho os meus problemas, o meu egoísmo, para pensar nos outros. Davi estava pedindo um espírito voluntário para ele. Para quê? Para poder ajudar outras pessoas. Para socorrer outras pessoas. Amém? Então, hoje a gente está com dificuldade em encontrar pessoas que têm um espírito o quê? Voluntário. A gente não dá o dízimo e oferta porque, outro dia a irmã estava falando aqui, porque eu vou ser castigado porque eu vou ganhar. Não, porque Deus já nos deu primeiro, porque ninguém empresta a Deus para que Ele retribua.
Então, esse espírito voluntário é o que nós precisamos todos os dias para fazer, não só para vir ao culto, mas para fazer a obra de Deus. Olha, presta bem atenção aqui, que é importante isso. Existem num corpo vários membros, amém? Numa casa também vários utensílios. A pastora estava falando comigo hoje, eu falei, epa, isso é pesado. Essa foi ela que falou, tá? Mas vou falar com você. Tá? Não foi eu não, hein? Dessa vez eu ia pegar leve, mas ela aqui. Aí estava descendo, né? Ainda estava lá em Juiz de Fora. Aí ela falou assim, não, porque numa casa a gente tem vários utensílios. Porque eu estava falando com ela, né? Porque o Senhor Jesus estava curando, libertando. Aí, de repente, o pessoal estava com fome. Ele ensinou e falou, não manda o pessoal embora não. Você conhece muito bem, então não vai poupar tempo. Não manda o pessoal embora não. Dá comida para eles. Aí, o que os apóstolos fizeram? O que os discípulos fizeram? Então, Senhor, a gente só tem o quê? 5 pães e 2 peixes. Mas o que a gente tem? Ele, não, tá bom. Então me dá aqui, manda todo mundo se assentar e tal. Então, quantos comeram pães e peixes? Mais de 5 mil, fora mulheres e homens. E crianças. É ou não é verdade? Quantos trabalharam para distribuir? Quantos? 12. Fala que, irmão, você que tem que saber quem você quer ser. Aquele que distribui, aquele que fica comendo só pão e peixe. E aí, numa casa, existem os utensílios que são úteis, que você usa, e tem aqueles que são só para adorno, só para poder esquentar banco. Fala assim, qual que você é? Você só esquenta banco? Ou será que Deus pode contar contigo para você multiplicar? Amém? Fala comigo assim, me ajuda aí, meu Deus. Me dá um espírito voluntário para essa carapuça não servir para mim. É ou não é que a vez? A carapuça não fica com raiva de mim não, gente. Porque, tá? Tinha uns 5 mil lá comendo pão e peixe e tinham 12 distribuindo. É ou não é? Então você tem que saber quem você quer ser. Você quer ser aquele que distribui pão e peixe, que está perto de Jesus, ou aquele que come e depois vai embora? Você quer ser um utensílio de adorno? Ou você quer ser um utensílio útil para o Senhor? Quem entendeu aqui? Um vaso de enfeite ou um vaso para o Senhor encher de azeite? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falo assim, então deixa de marasmo. Deixa de eu estou com a pressão baixa. Tem gente que não para com a pressão baixa nunca. Está calor. Meu Deus, não consigo nem levantar. Tem assim ou não é, gente? Que praga é essa, meu Deus? Está doente, vamos dar uma carga aí, dar um choque, para ver se melhora. Amém? Fala que o irmão, que o Espírito Santo vai te dar um choque hoje. Amém? Para você ver se você desperta aí, meu filho, em nome de Jesus. Jesus está precisando distribuir pães e peixes, está precisando abençoar a vida. Igual Davi, falar para os pregadores e colocar as pessoas no caminho. Amém? Precisa de quem? Deus está precisando de quem, gente? Olha só o que ele fala para o discípulo. Ele olha aquele monte de gente andando para um lado e para o outro, como ovelha sem pastor, e Jesus chora. Jesus faz o quê? Chora. Por que ele chorou? Ele olhou e viu aquelas pessoas andando como ovelha sem pastor, perdida. Ele virou para o discípulo e falou assim, roguem ao Senhor da seara para enviar mais ceifeiro, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. De 5 mil tinha 12. Mas vai sair todo mundo aqui trabalhador. Quem quer sair daqui trabalhador em nome de Jesus? Amém? Basta você querer. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. O malfeitor da cruz, essa aqui sou eu, tá? O malfeitor da cruz, ele foi salvo na hora? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Foi. Mas tem pessoas que aceitam Jesus há muito tempo, recebem muito de Deus e podem não ser salvos. Jesus falou que quem os servos que receberam o talento não multiplicaram, ficaram do lado de fora. Os servos que receberam a mina não multiplicaram, ficaram do lado de fora. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, se eu e você ficamos aqui, é para a gente abrir mão um pouquinho só, né, de cuidar. Ou às vezes de nada, está cuidando de nada. Né? Tem fiscal da natureza, Deus não tem. Mas se pelo menos fiscalizar essa natureza para poder limpar os riozinhos, os balãozinhos, não, mas fiscal da natureza para não fazer nada
Abre mão de ser fiscal da natureza um pouquinho para servir ao Senhor. Mas com voluntariedade. Com disposição, irmão. É a pior coisa que tem. Você já falei isso aqui antes. É trabalhar com alguém que você tem que falar assim: fulano, você pode fazer isso assim ali? Aí como é que a pessoa faz para poder ajudar? Aí ela... Até para responder. Está pensando qual a desculpa que ela vai dar, o desgraçado. Aí olha para você como se estivesse olhando por nada. É ou não é? Aí você olha, está vendo que está arrumando desculpa. Aí tu fala: não precisa não, obrigado, já resolveu. Você não aguenta? Quem está entendendo, diga amém. Como é que Jesus pode contar com um indivíduo desse? A prontidão mostra um espírito o quê? Voluntário. Mostra o espírito o quê? Voluntário. E é esse espírito voluntário que Deus... Você acha que Deus precisa de quem não está com espírito voluntário? Você acha que Deus precisa ficar, vamos lá, trabalha aí, vem com a gente? Acha que Ele precisa fazer isso? Não. Ele só quer quem é o quê? Pronto. Tem que estar prontidão. Tá? Prontidão para o Senhor. Isso é, aí Deus vai abençoar a tua vida. Como o pastor Ed estava falando aqui, né? A gente estava aí uns 2 dias sem a luz aqui na igreja, porque queimou um troço lá em cima. Aí o Ed falou: não, pastor, eu vou lá no fórum, que eu vou lá entrar com a alimentar, para lá. E te vim aí. Alguém falou com a Erika falou: não, eu vou ligar para lá, porque a gente conhece alguma pessoa lá, que eles estão sempre pedindo ajuda. E aí, quando ligou, o camarada veio. Quem entendeu bem aqui? Né? Pela força da pressão, não é isso? Né? Aí veio, né? Né? Aí veio, mas na hora a gente estava ali fora, graças a Deus, eu fiquei aqui com a pastora mais uns irmãos, até mais né? Só que quando ligou lá, o pastor Ed tinha feito um jump para poder ter o culto aqui outro dia. Aí o cara falou assim: ó, quando vocês ligarem, tem que tomar cuidado, porque o ar-condicionado vai inverter aí, sei lá. Foi aí que eu liguei para ele, falei: pastor, quebra o lugar lá para o senhor dar uma olhada, que eu estava lá em Resende, para poder estudar um pouco. O que ele falou aqui? Que ele deixou de resolver uma coisa que ele precisava para fazer o quê? Voluntariamente vir aqui, igual a irmã fez. Quem entendeu bem aqui? E aí Deus vai abençoar a vida dele naquilo que ele necessita. Fala que o irmão está falando: Deus junta crédito quando você tem um espírito voluntário. Junta o quê? Crédito quando você tem um espírito voluntário. Amém? Arrastado, nem eu quero, quanto mais Deus, gente. É ou não é verdade? Que conhece a gente. Então, 3 personagens que eu vou falar aqui rapidinho para a gente poder encerrar. Quem começou a falar ali foi Davi. A Bíblia diz que quando Davi soube que tinha a guerra dos filisteus contra o povo de Israel, tinha lá quem tinha que ser vencido naquele momento. Golias. Alguém chamou Davi para poder ir participar da guerra? Chamou? O povo estava passando vergonha, o povo estava sendo envergonhado durante 40 dias, sendo afrontado, o nome do Senhor blasfemado, que falou: eu vou defender o nome do Senhor. Prontidão, espírito o quê? Voluntário. Aí Deus usa, Deus age, Deus vai te dar vitória. Amém? A partir dali, Davi ganhou notoriedade. Por quê? Ficou famoso, casou com a filha do rei. Agora, se ele fosse um pregolinho, eu não vou nada, eu vou morrer por ninguém. Deus ia arrumar outro. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala com a pessoa: Deus tem grandes oportunidades para a tua vida, mas se você tiver o espírito o quê? Voluntário. E detalhe, às vezes você pode ter tido numa época da tua vida e Deus abençoou por causa disso. Se o espírito voluntário saiu da tua vida, para de receber as bênçãos como deveria. Por isso que Davi pede de novo ali: Senhor, me mantém com o espírito voluntário. Porque Davi tinha caído. Por que ele tinha caído? Porque ele já não estava com o espírito voluntário. Quem está entendendo bem aqui? Estava fazendo no automático. Fala com a pessoa: Deus não quer nada no automático teu. Para com isso. Em nome de Jesus. Chega. É o primeiro amor ou não é? Amém? Ou faz com toda a força, com todo vigor, ou não faz. Quando alguém vai fazer alguma coisa para você, você gosta que você tenha má vontade? Quando você, até você pagando, você chega num lugar,
né? Aí tem lá um recepcionista, um balconista, sei lá o que for, você fala, oh, por favor, quero falar contigo. Então, espera um pouquinho. Então. E você está lá e a pessoa com maior má vontade para te atender. O que você vai fazer? Se você puder, tu faz o quê? Vira as costas e vai embora. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Você imagina Deus. Aí você está trabalhando com alguém, a pessoa está numa escada, cai o martelo, o infeliz está aqui embaixo, o martelo caiu, ele fica esperando o outro pedir para ele pegar o martelo. Não, gente. Que falta de expediente esse do raio. Fala com a pessoa em nome de Jesus, meu filho. Energia nessa vida. É ou não é? Amém? Aí fica esperando, não, ele não pediu. Gente, precisa pedir, caiu o troço ali no chão. É ou não é verdade? Outro dia eu estava lá, né, na mesa lá em Nova Aurora, comendo alguma coisa, aí, olha só a diferença de alguém que tem expediente. Não é porque é minha sogra, não. Aí eu estava lá comendo alguma coisa, aí tinha algo distante de mim. Eu olhei, quando eu olhei, ela pegou e me deu. Fala com a pessoa, o servo de Deus, ele está atento às necessidades do seu próximo. Jesus estava atento às necessidades sua, minha, de todo mundo, quando ele veio e morreu por mim voluntariamente na cruz. Estou sendo claro, ninguém fala, implorando, vai lá, Jesus, morre na cruz por ele. Não, vou morrer não, essa pessoa não merece não. Foi isso? Não. Voluntariamente ele veio, vou lá, vou resolver o problema dele. Quem está entendendo bem aqui? Davi, não, eu vou e vou enfrentar esse Golias, eu vou enfrentar. Tentaram dar um monte de coisa para ele. Não, não preciso de nada não, só vou com o meu negocinho aqui, que eu já matei um urso, matei um leão, né? E vou lá resolver o negócio. E ele foi voluntariamente, Deus deu vitória para ele e para o povo de Israel. Quem está entendendo bem aqui? Fala que o irmão Toncelado, na vitória que você luta pelos outros, Deus dá uma maior para você. Deu para entender bem aqui, irmão? Gente, é simples isso, a Bíblia é cheia e repleta disso. Isaías, o profeta messiânico, o maior profeta considerado no Antigo Testamento foi o profeta Isaías. Não é porque o livro dele é maior, não, é porque o profeta messiânico foi mais que profetizou sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava lá vendo o Senhor no alto sublime trono e ele se achava indigno de estar ali, achava até que ia morrer. E o Senhor, o que ele fez? Tocou os lábios dele com uma tenaz do altar, com uma brasa, para que ele fosse purificado. E logo depois o Senhor faz aquela pergunta: a quem enviaremos? O que Isaías fala? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cadê o povo que quer ser enviado por Deus aí? Meu Deus, mas é preciso garra. Vou perguntar de novo, para ver se tem que estar com a pressão baixa ou aumenta um pouquinho a pressão aí. Deus está olhando para você agora e está perguntando: a quem eu vou enviar? Ué, deu para entender bem? Senhor. Aí olha para um lado para ver se o outro fala primeiro. Aí não, gente, pelo amor de Deus, não me envergonha não. Não, é eu que tenho que me apresentar, eu que tenho que ser o primeiro. Glória a Deus. Nota o que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que eles? A tua voluntariedade, o teu amor por Deus, a tua força para servir a Deus tem que ser maior do que a de todo mundo. Você tem que chegar a duvidar assim: eu não conheço ninguém que queira servir mais a Deus do que eu. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Se você ainda tem essa dúvida, é porque ainda precisa de um espírito voluntário como Davi, que arriscou a própria vida pelo nome do Senhor. Amém? Pedro, Tiago, João, né? E Judas, o outro irmão lá, não os cariotes. Jesus passa e fala o quê? Pedro, vem e me segue. O que eles fizeram na hora? Calma aí, Senhor, que eu vou ver primeiro. Eu tenho que pegar um peixe para caramba, né? Vou ter que vender para poder... Foi isso que aconteceu? Hein? O que ele fez? Logo largaram as redes, o barco e tudo e seguiram Jesus. Estava lá, né? Mateus sentado, cobrando impostos. Jesus passa, vem. O que ele fala? Eu preciso prestar conta primeiro. Ele fala isso? O que ele faz? Voluntário. Tem que ser o quê?
voluntário. Ou você tem prontidão ou não tem. Deus não vai te usar. Tem que estar esperando, né, um chamado especial. Tem que estar esperando, estar na cama vendo filme e de repente a televisão desligar e um anjo descer. Fulano cheio de graça. Aí só vai nascer em ti um ente. Que ente que vai nascer em tu, rapaz? Quem entendeu bem aqui? Amém? Vai vir alguém falar contigo, meu irmão? Não. Sabe por que não vem? Porque Jesus já veio e já falou. Vou fazer uma pergunta agora bem clara para a gente poder encerrar. Se o Senhor aparecer você hoje à noite e falar assim: ei, eu preciso que você me sirva com voluntariedade. Eu preciso que você me sirva de todo o teu coração. O que você vai fazer? Hein? É? Agora, ele não falou ainda não? Você nunca leu na palavra o que ele disse para você? Você nunca leu o que ele disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Ele deixou aquilo para quem? Hein? Então ele já falou. O que você está esperando? O que você está esperando? Não, então você não acredita na palavra dele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? O Senhor já falou com você. A igreja precisa de pessoas para o trabalho, para o departamento. As almas aí fora precisam de pessoas para ouvir a palavra. Mas tem que ser com espírito voluntário. Fique esperando o tempo passar, que a única coisa que vai chegar mais rápido é a morte, mais nada. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então o Senhor quer de mim, de você o quê? Um espírito voluntário, com um propósito: ensinar o caminho aos transgressores, para que os pecadores se arrependam. Coisa maravilhosa. Quem está entendendo bem aqui? A gente fica babando quando vê a história de Davi, vê a história de Isaías, vê a história dos apóstolos, vê a história de Spurgeon, de Moody, de seja lá quem for. Não. Deus está esperando você escrever a tua história. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas tem que ter o espírito voluntário. Sabe aquele que não tem espírito voluntário, arruma problema em tudo? Arruma desculpa em tudo? Entendeu? Nada é perfeito para ele, nada é bom para ele. E esse vai ficando aí, e o tempo vai passando, e nada vai acontecer. E Deus não vai te usar. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Quando você tem um espírito voluntário, você não se preocupa se as pessoas agradecem ou não agradecem. Você não se preocupa se as pessoas te dão um tapinha nas costas. Você não se preocupa se tem reconhecimento ou não. Você não se preocupa se os outros estão errados ou não. Você não se preocupa se o lugar que você está é ideal ou não, porque quem faz o lugar ideal sou eu. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Você tem uma alegria do Senhor que vai impulsionar você em qualquer circunstância, em qualquer lugar, para agradar o Senhor. Para de ficar arranjando desculpa e pede hoje a Deus um espírito voluntário. Porque você vai ser melhor marido, melhor esposa, vai ser melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor trabalhador. Quem está entendendo aqui? Amém? Vai ser melhor tudo. Você vai ser melhor tudo, em todo lugar, em todo tempo. Porque a alegria do Senhor não vai mais sair da tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Olha só. Torna a dar a alegria da tua salvação. A primeira coisa que ele pede. Torna a dar a alegria da tua salvação. Sem espírito voluntário, não tem alegria da salvação. Sem prestar serviço ao Senhor, não tem alegria da salvação. Sem frutificar, não tem alegria da salvação. Sabe por quê? Deus nos criou para frutificar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Deus nos criou para quê?
para frutificar. Quem não frutifica não é útil, gente, está morto, tá morto, precisa reviver. Precisa o quê? Reviver. Em alguma área, Deus quer que você frutifique e seja abençoado. Então, o que você vai pedir hoje a Deus? Senhor, eu quero a alegria da tua salvação. Olha o que Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido. Davi tinha parado de ser útil. Olha só que coisa horrível, gente. Então, você já reparou que quem para de trabalhar vai ficando borocochô, meio boco-moco? Quem já reparou isso aí? Você olha a cara da pessoa, está assim. Hoje ainda ri, né? Aí no outro dia está assim. Daqui a pouco está... É ou não é verdade, gente? Dá um sorriso para quem está ao seu lado. Fala assim, em nome de Jesus, a alegria da salvação do Senhor vai fazer você alegre, rir mesmo sem motivo. É ou não é verdade? Você ri sem motivo. Pastor, o senhor está sempre rindo, estou. Porque graças a Deus o Senhor tem me sustentado com a alegria da salvação. Amém? E você também é a mesma coisa. Cadê o povo de Deus? Dá uma glória a Deus bem alto, Senhor. É isso que Deus quer. Força, vigor. Amém? Essa energia que o Espírito Santo traz para a minha vida e para a sua. Olha o que ele diz. Isaías profetizando que os jovens o quê? Terão visões. E os velhos sonharão. E aqueles que confiam no Senhor subirão com águias, sabe? Correrão e não se cansarão, subirão e não se fadigarão. Deu para entender bem? Você pode ficar cansado fisicamente, mas o teu espírito se renova a cada dia. Força e vigor, Deus vai te dar todos os dias na tua vida. Amém? Amém? Eu cheguei lá em cima, aí estava a Claudete, pastor, vou fazer um cafezinho para o senhor. Eu falei, tá bom, por quê? Aí, não, porque o senhor está com a cara de morto aí, doente. Eu falei, valeu. Mas estava mesmo. Não é? Eu, então faz aí para acordar. Mas quando a gente desce para falar do amor de Deus, a energia do Senhor entra pela nossa vida. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não é? Porque você está sendo útil. E aí é o Senhor que renova as tuas forças, é o Senhor que faz você brilhar, é o Senhor que faz você frutificar. E Deus quer que você tenha isso todos os dias. Davi parou de ter a alegria da salvação em espírito voluntário quando ele ficou descansado e não frutificou mais. Então hoje, Deus quer que você volte a frutificar. Quem entendeu bem que é? Se você já frutificou e não frutifica mais, Deus quer te alimentar hoje de novo. Amém? Se você não tem mais aquele espírito voluntário de ver a necessidade, porque o espírito voluntário é assim, aonde tem uma necessidade, ele quer ajudar. Deu para entender bem? Ele quer amparar, ele quer ajudar, ele quer socorrer, ele quer fazer. Ele se prontifica para isso. É isso que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te abençoar hoje de maneira rica e poderosa. Fala comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me mantém, me ajuda com espírito voluntário, com vigor, para servir aonde for necessário, para fazer tua vontade, para fazer, Senhor, acabar a necessidade dos meus irmãos. Aonde tiver uma necessidade, você vai estar cheio de energia para ajudar. Olha só o que Deus fala de Davi. Salmo 89, diz assim, achei um esforçado, esse eu vou ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E o que não era esforçado, aí não vai ajudar quem está descansado? Não vai. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Deus fala, achei um que é esforçado, esse eu vou coroar. Então Deus quer ver esse vigor, ter prontidão. O que precisa na igreja para fazer? Aonde eu posso me encaixar? Porque eu vou ser sincero com vocês, de coração. Se eu falo com alguém, eu ligo para alguém, eu sinto uma vontade, eu não ligo mais. Estou sendo claro aqui, gente? Porque às vezes a gente dá alguma função, tenta chamar, mas é para poder ajudar aquela pessoa. Eu vou ser bem claro com os irmãos aqui. Às vezes Deus dá alguma coisa para a gente fazer, ou chama a gente, é pela gente. É para a gente se manter vivo. Não é porque Deus precisa. Amém? O tio de Esther, né? Esther tá, hein? Mardoqueu, né?
esqueço sempre o nome dele, Mardoqueu. A Bíblia diz que ele estava lá, né, e tinha um decreto que ia matar todo o povo judeu. E ela era rainha. Ela podia interceder pelo povo. Aí Mardoqueu chega para ela e fala o seguinte: olha só, minha filha, tem um decreto aí que vai rodar todo mundo. Aí vira para ele e fala assim: deixa eu falar uma coisa contigo. Ah, mas eu não posso entrar na presença do rei sem o rei. Já arrumou uma desculpa. Sem o rei me chamar. Aí sabe o que ele fala para ela? Minha filha, se você não fizer o que tem que ser feito, Deus vai arranjar outra pessoa para fazer. E você vai ficar em escanteio. Fala com a pessoa: se você não se voluntariar, perde a oportunidade de ser honrado por Deus. Entendeu bem aqui? Hoje a gente está falando o nome dela. Tem um livro, né, o nome dela na Bíblia. Se eu não me apresento, Deus coloca outro, mas a obra não vai parar. Ele vai salvar o pecador, a igreja vai continuar funcionando, as pessoas vão continuar indo para o céu. Quem perde somos nós. Quem perde quem é? Somos nós. Serviço público, alguém pediu demissão, o que vai acontecer? Bota outro. A empresa, alguém foi, bota outro. Deu para entender bem? Na obra de Deus, não me apresentei, bota outro. É assim que funciona. Então, aproveite. Olha o que Jesus fala lá em João 12:36. Se alguém me servir, olha só que o Pai o honrará. Talvez você não tenha compreendido bem isso, mas eu vou explicar para você. A honra é do menor para o maior. A honra é o quê? Quem tem que ser honrado é Deus. Quem tem que ser honrado tem uma dignidade. Tem que ser honrado são as autoridades. Quem tem que ser honrado é pai e mãe. Quem entendeu bem aqui? Mas nesse caso, olha o que Deus fala. O que Jesus fala? Se vocês me servirem, eu vou inverter o negócio. É o Pai que vai honrar vocês. Quem quer ser honrado por Deus aí? Aleluia. É no serviço. Mas Jesus fala: se ficar sentado aí, o Pai vai te honrar. É isso que ele fala? Se me servir, o Pai honrará. É um privilégio servir ao Senhor. Amém? É um privilégio servir ao Senhor na pessoa do próximo. É um privilégio servir ao Senhor através da igreja. Fala com o irmão que está ao seu lado, atrás, fala assim: é um privilégio para mim te servir. Eu estou aqui para te servir. Eu estou para te servir. Amém? Eu estou para servir. Naquilo que você necessita, eu estou para servir. O voluntário, ele aonde tem uma necessidade, ele está lá tapando o buraco. Sou eu. Ninguém vai, deixa que eu vou. Quem entendeu bem aqui? Como Isaías. Ninguém quer enfrentar Golias, eu vou. Deus vai sempre abençoar o voluntário. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa teus filhos. E Pai, como Davi falou, Senhor, aumenta, retorna a alegria da tua salvação para aqueles que estão meio parados, meu Deus. E sustém, Senhor, com espírito voluntário. Abençoa-nos com o espírito voluntário, dando mais vigor, mais força, para que nós possamos fazer muito mais pela tua obra, meu Pai, pela tua igreja que o Senhor deixou, meu Pai, porque te servindo, Jesus, nós recebemos honra, privilégios de Deus. Então abençoa teus filhos, que o teu Espírito Santo venha agora, meu Pai, e venha impulsionar os teus filhos para um novo tempo, meu Pai, um novo momento na vida deles, que saiam daqui não só pensativos, mas prontos para colocar em prática. Aonde está precisando de mim? É na portaria, é no evangelismo, é com as crianças, é com os jovens, é com as mulheres, é aonde precisar. Saia daqui entendendo isso. Você tem oportunidade para servir o Senhor de maneira voluntária. É abrindo uma célula, é participando de uma célula, não importa. Para de olhar problema, para de olhar dificuldade. Só fala isso quem está com o espírito morto. Só fala isso quem está ali, dá com o pé na cova. Não. Só fala isso quem está querendo dar desculpa. Não. Tenhamos o sentimento de Davi, temos o sentimento de Isaías, temos o sentimento dos apóstolos. Deus quer usar você e dar vida longeva para você, quer prosperar a tua vida. Ele quer honrar você através do serviço do Senhor Jesus Cristo.
Então vem aqui à frente agora e faz um acordo com Deus. Fala, Senhor, eu quero essa alegria no meu coração o tempo todo. Eu quero esse espírito voluntário, meu Pai. Eu quero, meu Pai, esse espírito voluntário. Eu quero, meu Pai, espírito voluntário. Eu preciso, meu Pai, do espírito voluntário. Eu necessito do espírito voluntário. Eu preciso, Pai. Eu preciso, Senhor, servir com voluntariedade, com vigor, com força. Amém? Com força. É assim que a gente precisa, em nome de Jesus. Sim, Pai, abençoa teus filhos, Pai. Coloca diante de Deus agora. Coloca, Senhor, coloca. Coloca diante do Senhor o teu coração. E pede, Senhor, eu quero mais vigor, eu quero mais força. Parar de olhar problema, parar de olhar dificuldade. Oh, aleluia, Senhor.